Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Vamos entrar no raciocínio das pessoas, nos delírios das pessoas, nos sonhos das pessoas e para alguns pesadelos, né? Estou vendo aqui uns nomes: Plaft, Afa, Zia, Zi. São amigos e moradores de Manaus no ano de 2100. Para si, isso é uma viagem longa, 2100. Sim, é uma viagem bem longa, né? E O que tu está dizendo aqui nesse livro é de que o nosso futuro é pensando como se fosse uma ficção científica. sim, Existe um segmento da sociedade que coloca o mundo como caótico daqui para frente. Ele já está caótico, mas vai ficar mais ainda. sim. E é isso que tu pensa nesse livro? Sim, na verdade, quando a gente imagina futuro, né, como a gente se baseia muito pelo nosso presente. Então, o que nós temos hoje em dia? Um pouco de caos, né? Então, esse caos a gente sempre triplica nas ficções para o futuro, porque é o que a gente vê o que pode acontecer, né? E a partir daí você tem uma série de acontecimentos e fatos que vão ser agravados devido a esse descaso que nós temos, por exemplo, hoje em dia com o nosso planeta Terra, né? Então, é um livro que tem uma pegada ambiental, porque fala sobre o degelo das calotas polares, fala sobre um mundo pós-apocalíptico em que Manaus se encontra, né? Onde não há mais regras nem leis, todo o sistema mudou, e a partir daí você tem os habitantes do Jardim de Inverno, que são justamente as pessoas e todos os outros seres vivos, né? E nesse livro eu não considero a vida humana mais importante do que as outras vidas animais, mas tão importante quanto. E nós valorizando isso, faremos com que o planeta consiga perdurar sua durabilidade, possa viver um pouco mais, né? Esses habitantes do Jardim de Inverno acaba sendo uma síntese de outras obras que você fez. Sim, ela é na verdade, ela é um prolongamento da primeira obra, né, de 2018. Esse livro teve mais ou menos umas 11 versões. Lançaste em 2018. Lancei em 2018 Ok. pela Amazon, e aqui ele só tinha 10 capítulos, aqui ele já tem 11. Né? Aqui eu finalizo a obra. Neste aqui ainda tinha alguma coisa para ser, os pingos nos is, para serem colocados. Mas é uma obra que levou minha vida inteira praticamente. Eu comecei a escrever aos 20 anos de idade, 1990, e ela foi finalizada agora, depois de 35 anos, e eu agora com 55 anos finalizo essa obra. Mas agora, assim, o que alterou daquilo que você pensou como ficção e futuro em 2018 e que agora em 2025, o que modifica dentro de um raciocínio final que tu imaginavas? Sim, eu finalizo colocando uma última parte onde todos os personagens vão estar aí dentro de uma questão, eu vou fazer o possível para não dar spoiler, né? Sim, dentro de uma questão existencial mesmo, né? De que o que seria a existência humana e a existência animal, né? O que seria a existência do ser humano neste planeta, né? Então, o Jardim de Inverno é o planeta Terra, né? É esse jardim. Por que inverno? Porque por causa do degelo das calotas polares, que resfria todo esse ambiente e que diz assim, ó, cuidado, né? A Terra pode morrer, né? Também eu fiz uma revisão da linguagem, né? Que era uma linguagem ainda de 1990, né? Fiz a revisão da linguagem, fiz a revisão dos personagens. Haviam personagens muito radicais e outros personagens que realmente não faziam muito sentido. Então, essa revisão fez com que eu enxugasse a obra e a tornasse mais consumível, mais atual e politicamente correta. Então, na verdade, é isso que eu falo. Houve uma evolução dentro daquela perspectiva que você imaginava que ia acontecer, que provavelmente alterou. Por isso, tu modificas também nessa obra final. Sim, eu dou um momento de reflexão nesse final que não tinha nessa obra. Esse momento de reflexão, esse momento em que as coisas são resolvidas definitivamente para todos os personagens e para a história em si, né? Colocando, então, Manaus e os outros dois ambientes onde acontece a história
uma finalização, né? O que você acha? Há quanto tempo está na literatura? Eu estou na literatura escrevendo ou... Escrevendo. Desde os meus 12 anos. Né? 12 anos. Meu primeiro poema a publicação foi quando? A primeira publicação foi esta aqui, em 1996, pela Edua, né? Editora da Universidade Federal do Amazonas, quando ainda era a Universidade do Amazonas. Livro de poesias, né? Eu escrevia poemas, né? por Escolhe influência. Um para ler. Um poema aqui para eu ler. Escolhe um para ler. Né? Celibatos 25 me rememora a época em que eu tinha... A época deste livro, que eu tinha 25 anos, 26 anos. E diz mais ou menos assim, né? É um poema existencial. Eu fiz da cor a flor do cactus e ninguém quis. Eu fiz da luz a mais bela simetria, a flor de lis. Eu fiz a porta e, além dela, o horizonte que surgia, o bem-querer que se subtraía. Eu fiz da orquídea o sol do meio-dia, meu sexo, a sincronia, a substância química do molibdênio, a distância métrica da mecânica, o ozônio inabalável, o produto ultra-inflamável, o metal corrosivo. De Aquiles, eu fui o tendão, eu fui o fio de alta tensão, eu estive omisso, eu estive intacto para entrar em ebulição, eu estive vazio, opaco, denso, turvo, tênue. Eu estive alerta para o meu ponto de fusão. Eu fui fugaz como o ciclone que surgia, eu fui sagaz como o silêncio extremo que caía. Ao contrário do barulho, eu fui a paz. Como a porta do inferno, fui no outono o apogeu do inverno. Eu fui o ócio, eu fui o ópio, eu fui o vício, eu fui um homem, nada mais. Eu não escrevi uma coisa dessa nem morto. Mas você percebe a evolução, né? Que provavelmente se você se reescrevesse dentro da mesma motivação, escreveria de forma diferente. Primeiro, já se passaram bastante anos, né? Já se passaram 29 anos, né? Depois da sua obra, qual foi que veio? Veio essa daqui que o professor Marcos Frederico me incentivou a publicar os outros poemas que haviam sobrado, e também pela Edua, né? Esse aqui eu tive a bênção do nosso querido professor Paulo Graça, já falecido, e aqui do professor Marcos Frederico Krieger, né? E aqui também é de poesias, né? Quantos anos se passaram entre este e este? 96, 97, 98, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então está mais ou menos dentro do mesmo espírito. Dentro da mesma categoria, dentro da mesma época, né? Dentro dos mesmos problemas sociais que eu abordava na época, né? Tu achas, então, que quando tu entraste com um romance, ele já foi uma síntese ou um acumulado daquilo que você fez antes? Sim. Depois vieram outros poemas, assim, muito esparsamente. Eu fui me desligando da poesia e deixando de escrever poemas, né? Para escrever prosa, no caso, romance, que eu me empenhei bastante neste romance aqui, que começa os primeiros escritos em 1990 e depois eu publico em 2018. E depois eu começo a enveredar pelo conto também. O conto é uma coisa maravilhosa que realmente Tem publicado? Não, ainda não publiquei os contos. Eu estou com 20 contos no prelo, né? Estou esperando o momento ideal para lançar aí. Qual é a diferença básica entre fazer um romance e fazer um conto? É o tempo, né? O tempo curto, a narrativa curta, poucos personagens, né? Já o romance tem muitos personagens, tem uma narrativa mais longa. O romance também se passa num decorrer de tempo um pouco mais longo, né? Pode ser linear, né? Início, meio e fim, e pode ser também não linear, com flashbacks, né? Flash forward, que são ir para o futuro. O romance, né? O conto é uma coisa mais estrita, mais direta. É mais direto, não dá muito tempo de se fazer isso como no romance. Né? Você fala tempo não da história, mas sim tempo de produção dele. Tempo de produção, isso. Você hoje tem já uma pessoa amadurecida, né? Tem como fazer uma reflexão daquilo que você escreveu? Dá para perceber o quanto que você evoluiu ou se você é o mesmo, apenas mais maduro? Sim, não, eu realmente há uma evolução,
na escrita, porque o escritor ele é muito crítico de si mesmo, né? Então eu sempre tentei melhorar e aprimorar. Eu fiz o curso de letras, depois eu fiz especialização em letras, mestrado em letras. Então, assim, sempre fiz cursos de escrita criativa e para ver o que eu poderia melhorar na técnica e melhorar também no enredo, melhorar no conteúdo, né? Não escrever aquilo que realmente já foi muito dito ou que já está muito déjà vu, mas escrever narrativas que possam ser significativas e que realmente possam retratar uma mensagem, né? Uma metáfora, principalmente para a juventude, que os jovens eles precisam ter esse feedback da sociedade para que eles possam se interessar pela vida literária, artística, pela música, poesia, dança, teatro e literatura, né? Você tem o dia do lançamento. Quando vai ser feito o lançamento? O dia do lançamento do livro, que é este que está em suas mãos, né? Que é Os Habitantes do Jardim de Inverno. A segunda, aliás, é a última versão, né? Ampliado, revisto e ampliado e definitivo. Vai ser no dia 30 de agosto, sábado agora, aqui neste espaço maravilhoso, que é a Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Às 17h30, temos a mostra de música, né? Música com uma mini orquestra da escola onde eu trabalho, com alunos que vão vir aqui para poder mostrar o seu trabalho com violoncelo, violino, violão, também harpa, vamos ter uma harpista, e também o show de stand-up. É um maravilhoso coquetel e uma tarde entrando pela noite, um crepúsculo de autógrafos, né? A gente vai intervalo e volta já já. Estamos de volta conversando com os artistas que vão fazer o lançamento, né? Aqui está ao meu lado esquerdo um amigo meu de longos carnavais, embora seja mais novo do que eu. Nós temos uma história junto muito legal. Mário Antônio Castro Pereira nasceu em Arimã, é isso? Isso. Arimã? Eu não conheço Arimã. Arimã fica no Rio Purus, estado do Tapauá, município do Tapauá. Em Tapauá, município, no Arimã. Seringal, é um Seringal. É um Seringal lá? Seringal. Nasci lá. E como é que era que fazia lá quando moleque? Já sei, subia em árvore, nadava. Aliás, você sempre foi esperto desde criança, né? Desde aqui para nós. Desde criança. Foi sempre. Qual é a lembrança que tu tens lá da cidade? A lembrança da cidade, porque não era cidade, era um seringal. Um seringal. Era o seringal, era do barracão. Meu tio tinha um barracão. Naquele barracão, à noite, no interior não tem luz elétrica, era luz de lamparina. Eram muitas conversas de assombração, de onça. Que a onça... Especialmente no início da noite, todo mundo notava isso. E eu morria de medo, eu não dormia à noite com medo da onça, com medo de bicho, com medo de cobra, de jacaré, essas coisas. Mas não tinha, não. Quando o galo cantava de madrugada, eu já pulava da rede, não era nem cama, era rede, achando que era um bicho que já estava entrando dentro de casa, dentro do barracão, no caso. Né? Cocada, quando é que tu veio para Manaus e por quê? Eu vim para Manaus, em 1964, com 3 anos de idade. Então, em outras palavras, tu é de Manaus. Embora Manaus. As memórias possam passar por lá, mas é em Manaus que você se formou, você ganhou, vamos dizer, uma projeção técnica, porque você tem uma história maravilhosa, porque nós vivemos numa cidade que tem hoje 2,5 milhões de habitantes, embora na época nós tivéssemos 180, 200 mil, não muito mais do que isso, num momento de evolução bastante, e de repente, eu, na rede amazônica já, né, vejo 3 moleques lá conversando comigo para fazer palhaçada e tal. E desse tempo eu lembro muito bem de vocês serem hoje, alcançaram o que alcançaram, com altos e baixos. A vida tem altos e baixos da gente, não tem? Sim. Mas dá para pensar um garoto que veio de Arimã chegar lá onde chegou. Passei em televisão um monte de vezes, fez palhaçada para todo mundo. Corri quase todos os municípios, nós corremos quase todos os municípios do interior. Né? Fizemos muitas apresentações, né, você sabe. Nós fazíamos uma média de 280 apresentações, 280 shows por ano. Por ano. Não era pouca coisa. Viajamos do interior quase
todo. Só naquelas cidades muito distantes que nós não chegamos a ir. Mas a nossa história é muito bonita, né? Nós temos uma história juntos, muito interessante. A minha primeira participação em entrevista na televisão foi com o Dudu. O Dudu me deu a oportunidade, me lembro. Teve Amazonas, ainda era ali na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha, isso mesmo. Na Cachoeirinha. Eu fiquei lá na calçada lá fora. Quando ele fez a chamada, eu estava lá fora, todo emparamentado de palhaço. Ele disse, Mário Cocada, não sei o quê, vai estar no Teatro dos Artistas e dos Estudantes. É isso então, mesmo. Este homem Reinaugurado agora. Reinaugurado agora, isso. Então, este homem sempre me deu uma força e continua ajudando. Eu fico muito feliz que a gente ainda está vivo, com saúde, trabalhando, produzindo. Isso é que é importante. E os nossos amigos também. Os nossos amigos também, sim. Por que só agora resolveu escrever? Ou já escrevi e agora resolveu publicar? Eu já escrevia, né? Na época dos nossos eventos, dos nossos shows, eu era que fazia o roteiro. Eu era já que fazia o roteiro. O Marcos Apolo, né? Conhece ele, que era o meu parceiro, né? E o Anjinho também. Eles ajudavam, né? Complementavam, diziam melhor ir por aqui e tudo, mas geralmente era o roteiro assim, central mesmo, era eu que fazia. E a partir daí eu sempre escrevia, mas não publicava. Não publicava, escrevia só para mim. Eu tinha uma pilha de caderno de coisas que eu escrevia, aqueles shows, né? Aquelas piadas, aquelas coisas, aquelas histórias eram maiores. Só que a gente, por conta do tempo e não era o propósito, a gente tirava, digamos assim, o miolo, né, o âmago e apresentava. Mas tinha muito mais histórias. Tu está me dizendo que aquilo tinha ensaio? Você representava muito bem, porque para mim era um tremendo improviso. Quer dizer, tínhamos poucos ensaios. Você tinha um roteiro, mas tinha um improviso muito grande. Tinha um improviso, tinha um roteiro. O roteiro tinha, mas assim, o improviso geralmente era nas conexões, nas ligações. Entre uma coisa era que a gente outra. Passava para outra, geralmente era na base do improviso, porque a gente estudava o ambiente e via como é que o povo se comportava. De acordo com o comportamento da plateia, a gente improvisava. A gente já tinha algumas coisas mais ou menos estabelecidas, e de acordo com a participação do público ou não, era que a gente inseria as ligações. As palhaçadas foram abrindo portas para vocês. Muito. Se eu fosse um jogador, eu diria que era a bola, né? O nosso era o humor, era as palhaçadas, como se dizia. As pessoas levavam na brincadeira, mas era uma coisa séria. Esses camaradas eram fantásticos. E tem mais, a gente botava eles em qualquer situação, fosse o que fosse, botava. Bota esses caras aí para se divertir um pouco com todos nós. Eu me lembro de uma situação, este homem aqui, né, porque eu estou na frente dele, mas ele é um parceiro muito tempo. Uma pessoa fantástica. E é muito interessante quando você tem alguém que puxa você para cima. Você disse uma coisa que eu nunca esqueci. No show Interfé, nós estávamos em Interfé, a Festa da Castanha. Não sei por que cargas d'água cortaram a luz do palco, cortaram o ambiente, ficou totalmente no escuro. Aí eu disse, olha, se continuar escuro desse jeito, nós vamos acabar com o show agora, vamos parar o show agora. Aí você falou, Cocada, não faça isso, continue, você é a luz. Aí eu fiquei sem voz. Mesmo, né? Aí eu digo, então vamos continuar. Não assim que eu quisesse assim, me gabar, mas aquilo disse, poxa, realmente, o que é importante é o que você está fazendo, entendeu? O seu trabalho. Não é a iluminação, não é o cenário que vai mudar o quadro da situação. E você foi importantíssimo naquele momento, sabe? Tanto é que o show não parou por causa dessa palavra sua. E tu sabes que vocês três tinham uma hegemonia muito legal. Era uma coisa... Era. Tipo programado mesmo, Havia uma interação. Aqui você ajudava fulano cicrano, mas aí você no fundo fazia o centro do negócio, a ligação entre os dois. Se comunicava no olhar. O Anjinho era uma figura ímpar, né? Virou Anjinho muito rápido, né? Virou. Deus quis levá-lo. Não, ele está vivo. Onde é que anda esse Anjinho? O Anjinho tem ele teve uma doença, né? Pegou né? Mas
escapou. Está bem, então? Bem, está fazendo a Paulette Pink. Ele vem para cá no sábado com a gente. Ótimo, vamos aproveitar para conversar com ele. Bom, então eu diria que esse livro de poema, de prosa poética, significa uma síntese dessa vida inteira? Significa uma síntese da síntese da síntese, né? Porque... Alguma coisa em especial que você... Bom, especial é tudo, senão não faria publicação. Mas eu gosto que você lesse uma para a gente. Para nós sentirmos junto o clima. Como nós somos amigos há muito tempo, sim, tema aqui que fala sobre amizade. Maravilha. O que é amizade? Para mim, amizade. Amizade é assim, é sentir o outro, é ouvir o outro, é saber do outro, é alegrar-se com o outro, é dividir sonhos e decepções com o outro, é respeitar o espaço do outro, é ser cúmplice do outro. Isto, para mim, é amizade. Que maravilha. Ele me conta umas histórias, que nós fizemos algumas histórias, que eu costumo dizer às pessoas, eu gerei muita oportunidade para muita gente. Mas uma coisa importante, você já digo, muitos que eu abri a porta ficaram na porta aberta. Você foi um dos muitos que caminhou. Porque a gente apoia, a gente está junto, mas a gente não faz, é você que faz. Eles têm que gerar a oportunidade. Abrir as portas. É isso aí. E você caminha. E esse negócio da amizade é uma coisa muito importante, porque nós estamos falando de muito tempo atrás. Eu tenho a imagem dele na bola da Suframa, que nem existe mais bola da Suframa. Ninguém nem sabe onde é que é a bola da Suframa. Verdade. Se for buscar no espaço. Verdade. Então, mas tu está de parabéns, Cocada. Você conseguiu E este livro é assim, também muita ajuda do Guaraci. Guaraci, que esteve aqui, né, ainda há pouco, ele foi a pessoa que me, assim como você, né, no caso do humor, no caso das ajudas todas que você me deu, o Guaraci é este cara que está me empurrando na questão da produção do livro. Tem um outro que já está pronto, que vai ser feito agora em novembro, e se Deus quiser e Ele quer, nós vamos escrever a história, a biografia dos Birutas. Excelente ideia. E você vai estar nesta biografia. Muito obrigado, vou estar junto de você. Parabéns, eu acho que... como que as pessoas podem ter acesso para... Não só para ver os livros, mas acompanhar o lançamento? Ele está lá na minha lojinha, lá dentro do Teatro Amazonas, pode falar, né? Também está na Amazon, está nesses grandes magazines, na Amazon. Mas eu acho legal a pessoa ir lá na tua loja, dar o endereço. Do Teatro Amazonas, dentro do Teatro Amazonas, no hall do Teatro Amazonas, na lojinha que eu tenho lá. E aí você vai ver essa poesia, essa prosa poética de amizade, e você vai ver que é verdade, é assim mesmo que a coisa funciona. Quando você é amigo, quando você é parceiro, quando você é companheiro, a expressão que você quer usar. Mas aquele que está lá sempre com você, mesmo lhe criticando, está construindo algo muito mais forte que a gente tem na humanidade. Então, a gente vai torcer que as pessoas possam estar junto contigo. Faz uma visita a um teatro, vai lá e conversa com ele, que ele que está lá vai conversar, tirar foto e tudo contigo. Isso mesmo. Grande Cocada. Obrigado, irmão. Obrigado, meu querido. A gente volta já com mais um escritor. Olha lá que coisa legal. Após Tupã, o deus dos trovões, e Araci, a deusa celestial, terem criado a terra, os animais e seus guardiões. Essa verdade aqui que você tem é uma trilogia que está sendo montada. Uma trilogia mitológica. Mitológica. Você percebeu, e percebeu melhor do que eu, não tenha dúvida, você está lançando aqui o Arandu, né?
de que toda vez que fala em mitologia, que fala a história da humanidade, você conecta, na verdade, o passado com o presente. E é sempre a natureza está em voga. Não importa se foi na Grécia, na Romênia, não importa. É sempre a natureza que manda tudo. Então, eu estou errado quando você diz que a força da natureza é capaz de tudo? Sim, sim. Força da natureza. Inclusive, o símbolo aqui é a árvore da deusa Yandessi, a deusa da matéria. Então, tipo, né, envolve tudo, envolve a natureza, envolve a terra, seria a simbologia da matéria. A criação dessa logo, que eu vou chamar de logo, né, desse símbolo, é teu também, em função daquilo que você escreveu? Sim, sim. Tá falando desse símbolo, né? Desse símbolo aqui. Desse símbolo aqui. Sim, também foi criado por mim também, assim como os outros 2 livros que eu vou lançar também foi criado também. Mas as gravuras que estão aqui dentro são tuas também ou de alguém que está te ajudando com parceria? Sim, também. Na verdade, eu estudei muito tempo, tipo, porque eu queria... Eu fiquei consultando editoras, né? E aí eu fui em algumas editoras e aí eu achava muito caro para publicar um livro. Então eu resolvi eu mesmo estudar tudo para desenvolver o livro. Eu passei mais de um ano estudando, treinando para desenvolver o livro, tanto a capa, quanto as imagens, quanto eu já tinha o material, então tudo praticamente... Aí com isso eu tive a ideia de criar uma editora minha própria, que se chama Oráculo Amazon Company, né, que seria também faz parte da Oráculo Company, né, e Company Books. Então eu criei já desenvolvendo... Tu está me dizendo que você fez tudo? Sim. Então, ou seja, além do prazer, a satisfação de escrever, você fazer... Antigamente chamava de manuscrito. Não, manufaturado. Então você fez tudo. Fiz tudo. Capa dura. Capa dura. A única coisa que a gráfica fez. Eu fui com a gráfica, negociei e a gráfica imprimiu. Mas o resto foi tudo criado por mim. E o meu filho também, que é o coautor do livro, a gente trocava ideia, ele era meu crítico também, eu ficava mandando para ele, tá bom desse jeito? Ele disse, não pai, tem que melhorar. Então ele era meu crítico, um jovem, né, também, né, então ele ficava... Com uma visão um pouco diferenciada, né? E ele, exatamente, só que ele é um mitólogo, né, ele conhece muito de outras mitologias nórdica, grega, entendeu? Então, com isso, ele me ajudava muito, né, a eu... exigindo bastante qualidade, né, de mim. Renato, o que é que te ajudou, onde que você está escrevendo, e morar na Amazônia? Não, eu sou daqui, né? Eu sou amazonense. Mas o que eu estou dizendo, o que é que te ajudou a escrever você morando no Amazonas? Assim, eu estou falando de mitologia. Eu desde criança, eu me inspiro em tudo que tem na Amazônia, né? A Amazônia é riquíssima. Então a gente vê que cada região, cada local, existe um mito que é forte, né? Inclusive no Acre, né? O Mapinguari é bem forte. Inclusive um dos primeiros roteiros que eu fiz, que além de escrever o livro, a ideia do livro veio depois, mas de roteiros. Então eu sempre escrevi roteiros para filmes, que a minha ideia sempre foi ser cineasta, entendeu? Então aí foi que veio a ideia de, não, eu vou primeiro transformar em livros e depois, quando tiver alguém me reconhecer em algum lugar, né, com meus livros, eu vou trabalhar com o filme, com meus roteiros. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: ele está fazendo um roteiro para um filme que ele vai produzir. Já tenho pronto os roteiros. Isso que eu estou dizendo, mas é o roteiro do filme que você vai produzir. Exatamente. Em outras palavras. Exatamente. Então, isso aqui, na verdade, é um degrau para um outro objetivo que você quer alcançar lá em cima. Você falou que acabou montando praticamente tudo. Sim. Significa que você pode, de repente, atender outras pessoas também com a mesma necessidade? Inclusive o livro do Guaraci, esse que ele apresentou, eu que fiz a diagramação do livro dele. Esse livro dele, montei tudo, a capa, montei tudo. Aí tem o design, que um outro rapaz que fez também as imagens, mas quem montou o livro do Guaraci foi eu, todo ele. Tipo, com essa experiência toda que eu adquiri produzindo meus próprios livros, eu já passo também a produzir. Produzi um outro livro também para Formas em Poemas da Francina Lira também.
O Gato que Não Sabia Saltar, já comecei a fazer outros trabalhos de diagramação de livro. Terceiro. Os nomes dos personagens são criação ou você pegou de algum lugar? Na verdade... O que conta a história do livro? Se é uma trilogia, eu estou falando do primeiro, então. O primeiro livro que eu estou lançando, ele é a origem da humanidade. Então, através da mitologia tupi-guarani, onde eu estudo há mais de 20 anos, né, sobre mitologias e lendas, e eu comecei através de Monteiro Lobato, eu gostava muito do Pica-Pau Amarelo, gostava de assistir também mitologia Fúria de Titã, essas coisas, então eu me empolgava muito com esses filmes. Então, a partir disso, eu comecei a estudar bastante sobre nossa mitologia e todas as lendas, assim como Percy Jackson, né, que Senhor dos Anéis, ou até Harry Potter, né, o Percy Jackson em si, ele usa muito as mitologia grega, nórdica. Então, o que acontece? Eu me senti como devendo algo para nós brasileiros. Né? Eu aqui da Amazônia me senti devendo algo para nós brasileiros. Enquanto tem muitos jovens que idolatram outras mitologias, né? São apaixonados por outras mitologias, a gente tem um rico legado aqui no Brasil, praticamente América do Sul, porque Tupi-Guarani envolve Uruguai, Paraguai, né? E então, no continente sul-americano. Eu me senti obrigado a lançar algo para nós brasileiros, né, em si. E eu estou na Amazônia, graças a Deus eu estou aqui, e é um autor daqui que eu digo que vai para o mundo, né? Porque eu utilizei todos os nomes aí, praticamente eles já existem, né? Eles já existem. Mas o trabalho é pegar todo esse nosso material, nosso legado de mitos e lendas, Curupira, Caipora, Iara, a mitologia tupi-guarani, Tupão, o Deus Trovão, Arásia, Deus Celestial, Guaraci, o Deus Sol. Então, tudo esse legado que a gente tem na América do Sul e levar para o mundo. E também para nós mesmos brasileiros, porque tem muitos brasileiros, até amazonense, que a gente pergunta, você conhece o Curupira? Você conhece? Ah, não conheço. Poxa, conhece a Matinta Pereira? Ah, não conheço. Pois é, uma bruxa assim do Pará, né, região do Pará e tal. É a nossa bruxa brasileira, a Matinta é a nossa bruxa brasileira, o que não deve nada a outras bruxas da Europa, americana. Então, a gente tem a nossa bruxa, entendeu? Então, a pessoa, a gente tem, a nossa bruxa é a Matinta, entendeu? Renato, primeiro, parabéns pelo... Que trabalho, maravilha, viu? Eu ia perguntar mesmo onde é que tu fizeste, agora eu estou vendo que você que fez. Que coisa maravilhosa. Os nomes são baseados no Tupi-Guarani? Os deuses em si é Tupi-Guarani, né? As nossas lendas as nossas... Então, eu uni todo esse universo de mitos e lendas, tudo que a gente tem nesse universo chamado Arandu. Na verdade, o universo Arandu começa pela essa trilogia, os 3 livros, que é a saga Arandu. Aí eu venho a saga Lendas, que eu conto a história de cada lenda, né? São 7 lendas que eu escolhi, as 7 principais lendas. Umas 7, eu não sei se eu posso divulgar aí, é o Saci. Sim, né? Pode, se você aí quiser. Vem o Saci, aí vem a Matinta, vem o Boto. Então, são 7 lendas que eu escolhi, eu vou contar a história dessas 7 lendas. E a última saga, de mais 2 livros, que é a saga Tal, que é um espírito do mal, que ele está aqui nesse primeiro livro, que ele faz um inferninho na Terra, né? Ele e os filhos dele, que são os 7... Ele é um antagonista de todo o universo Arandu, né? Aqui na Terra. Então, ele e os filhos dele, que são os 7 monstros lendários da mitologia tupi-guarani, combatem ele, o Arandu, e os irmãos combatem o Tal e os filhos dele nesse universo chamado Universo Arandu de 12 livros. Mas isso é para o próximo livro. Isso. Para o próximo livro. Primeiro, excelente. Se você observar, e para quem gosta de ficção científica e gosta dessas de mitologia, por exemplo, vamos falar de Star Trek rapidamente. Você vai observar, o cara tem um escudo, uma espada ultramoderna e tal. Acessórios, né? Mas do lado dele tem uma faquinha pendurada. Não é? Sim. Para que ele precisa de escudo? Não é? Se você pegar na mitologia, nas guerras, vamos dizer, no Harry Potter, todo mundo tem uma arma, mas ele tem uma lança.
Por que uma lança numa época tão moderna? É essa história da humanidade. A raiz é uma só. Depende de onde você está. E o que você está fazendo aqui é uma coisa maravilhosa. Você está linkando a mitologia à nossa realidade. Sim, a nossa realidade. Que, na verdade, é a nossa realidade. É que as pessoas adequaram a realidade deles do ponto de vista deles. Esse é o nosso ponto de vista. Inclusive, o Agora, livro... isso exige muita criatividade. Muita pesquisa. Foi mais de 20 anos de pesquisa, 7 anos, eu e o meu filho interligando, porque todo o universo Arandu, dos 12 livros, ele tem que estar interligado. Como eu digo assim, quando as séries começarem a surgir na TV, né, então o leitor, né, o nosso fã do universo Arandu, ele vai procurar nos livros. Não, esse personagem é aqui. Esse personagem está ligado com esse através dos 12 livros. Ele vai encontrar tudo nos 12 livros. Uma resposta rápida. Quantos anos tem teu filho? O meu filho tem 24 anos. Ele iniciou o projeto comigo, ele tinha 16. Você viu? Uma cabeça de 16, com 20 anos depois de diferença, 25 anos depois de diferença, aqui está a história. Aonde as pessoas acham o teu livro? Por enquanto, e quando vai ser o lançamento? Eu estou com 900 livros para vender. Na verdade, eu fiz um investimento. Sim, para vender. E o livro é comigo mesmo, né? Através do número 93981268343. Então, ainda estão comigo o livro, que eu ainda tenho um livro na gráfica. A gente vai pagando aos poucos, vai liberando. Imprimindo, vai vendendo e vai imprimindo. Venda, vai imprimindo. Ainda vai liberando, ainda estou devendo algum. A gente volta já para falar do lançamento do livro e o show que vai ter por lá. E, na verdade, todo mundo vai estar junto para fazer um lançamento maravilhoso de autores que têm, de alguma forma, se complementam, né? Esse complemento, cada um caminhando num rumo, mas todo mundo se complementa. Mas é um espetáculo que vai ser não só o do livro, né? Qual é a ideia geral para o lançamento dos livros? A ideia partiu dos meninos, e eu falo meninos, esses grandes escritores maravilhosos aqui, de ser um show, uma apresentação artística que dissesse algo sobre as obras, que dissesse algo sobre cada um deles. Então a gente vai trazer algumas composições do Guaraci Andrade, e o Guaraci vai estar falando essa música que falam desses temas, e uma música muito especial também que a gente vai estar cantando, para ilustrar esse momento. Eu acho que essa música, esse show, ela ilustra não só o momento, mas também essas obras. E também os autores, porque são músicas que falam sobre isso, sobre esses autores. Lindíssimo, inclusive, uma apresentação que está ficando assim incrível. Eu particularmente estou assim muito feliz mesmo de ter recebido esse convite deles para fazer parte desse momento que com certeza é muito especial, e poder trazer a partir da minha música, do meu canto, fazer parte desse momento, né? O que eu estou dizendo, o que eu converso com ele é uma coisa muito importante, porque, lamentavelmente, as pessoas, quando querem uma bengala, ou a bengala no sentido bom, né, para um apoio para você desenvolver um trabalho, vão buscar fora e acharem em você um espaço que eu acho mais do que correto. São nossos parceiros, somos amigos, não é? Eu acho que é uma boa ideia. E foi dito aqui que vai ter alguém fazendo gracinha lá também, né? Alguém com umas piadinhas e tal. Piadas amazônicas? Eu acredito que sim, né? A gente, o Guaraci e os meninos que vão apresentar, acho lindo isso, porque eles trazem essa amazonidade. A amazonidade, é isso mesmo. É gostoso isso. Eu amo, eu sou regionalista. Eu sou uma pessoa muito regionalista. Eu sou apaixonado pela arte amazônica. Eu gosto da nossa música, eu gosto da nossa dança, eu gosto da nossa arte, da nossa literatura, né? Eu sou escritor também, já tenho obra lançada e na minha casa eu tenho uma caixa, que eu não tenho uma estante ainda, ainda não tenho a minha biblioteca, meu acervo, mas eu já tenho ali um acervo de livros de autores amazonenses, que são meus
confrades, né, da Associação dos Escritores, de outras academias. São parceiros que eu admiro, que eu vou lá sempre que eu posso, vou lá, estou adquirindo obras amazônicas, obras dos nossos parceiros. Eu acho isso importantíssimo. Você vai ter autores dentro desse lançamento que falam exatamente sobre a Amazônia. Eu fico, sob maneira, muito surpreso de você ver uma mitologia, né? Se você analisar, a mitologia cabe em qualquer lugar. É verdade. Em qualquer lugar. Todo lugar tem sua mitologia, né? Sua mitologia. E aqui ela tem uma força maior, porque aqui que ainda a natureza tem sua determinação, o seu espaço. Nós ainda somos escravos da natureza. Em muitos lugares a natureza foi escravizada. Aqui não. Então, eu acho que o trabalho e a poesia que vocês fazem, a música, é exaltando aquela força que nós precisamos, que é a natureza, que é uma tremenda fonte de inspiração. Não é? Você vai para o encontro da água, senta lá na beira do rio, senta na areia, senta na pedra, vai ver aquela coisa maravilhosa acontecendo na sua frente. Dá vontade de escrever mesmo, ou de compor. De compor. Eu tenho um irmão que ele é professor, e aí a gente conversa muito sobre... A gente estava num processo de escrita e eu sempre converso com ele sobre esses assuntos. E ele está falando, mano, quando se fala em lendas, em mitos amazônicos, a gente está falando de algo que não é simplesmente um mito, como a história diz. Para muitos ribeirinhos, para muitas indígenas, são histórias verdadeiras. Sabe, para eles é tão real. O Boto, ele disse assim, ele trabalha no interior, numa comunidade ribeirinha, e aí ele disse, olha, aqui as crendices amazônicas são muito reais, são reais. A questão do Boto, ela é totalmente verdadeira, eles acreditam nisso, e eles, as mães, as filhas, as adolescentes, têm o maior cuidado do mundo, porque eles acreditam mesmo nisso, é verdade para eles. Então, falar sobre isso numa obra, né? Inclusive ele lançou uma obra com os alunos dele, foi um projeto lindíssimo, que eu fiquei muito feliz. Poxa, que lindo! Falar sobre isso numa obra é de uma magnitude, de uma grandeza que é incomparável. Eu acho isso maravilhoso. Nas minhas entrevistas, eu sempre conto umas historinhas, tá? Mas eu vou contar uma história que vai bater com a ideia que ele está concebendo. Meu pai morava no Janauacá e todo dia, ele ficou uns 5 anos no Janauacá, no Rio Janauari, no Rio Juruá, desculpa, Rio Juruá. E aí diz ele que todo dia 5 de novembro, a cobra grande passava no rio. Então, no 5 de novembro, as famílias ribeirinhas todas na beira do rio, orando, rezando, e ao longe você via mesmo uma cobra girando por causa dos olhos, da luz, do reflexo, tudinho. Mas meu pai, que era um homem cristão, crente, mas um homem da cidade, esse eu vou descobrir que história é essa. E aí ele, no ano seguinte, na 24 horas que antecedeu, ele subiu o rio e descobriu que a muitos quilômetros de lá era uma homenagem à santa. Eles iam para a beira do rio e jogavam lamparinas, umas amarradas na outra. E aí ele, no caminho dessa lamparina até onde ele morava, ele disse, eu não vou contar para ninguém, porque esse mistério é que faz a energia da vida, porra. As lendas surgem assim, aquilo que o caboclo não consegue explicar, ele incorpora. É o que existe além da vida, né? É isso mesmo. Então, o que você está falando tem todo um fundamento. E isso tem influenciado no teu trabalho, logicamente. Sim, a gente está aí com um trabalho novo. Esse ano, provavelmente no próximo ano, a gente está entrando aí com um novo lançamento de músicas. Eu trabalho com música, mas também com dança, com teatro. Então, a gente envereda por esses becos de história amazônica, de cultura amazônica, né? E isso influencia totalmente na minha vida, na verdade.
No ano que vem eu quero lançar uma obra que se chama Vida Sem Rosto. Ela fala sobre a Amazônia, ela fala sobre esse lugar. É um livro de ação, um livro de ficção, mas que tem uma base dessa realidade amazônica, do estado do Amazonas em si, um processo de pesquisa desde o ano passado. A gente está estudando aí essa composição, um livro, na verdade, uma obra literária, mas que eu sou apaixonado pelo Amazonas. Eu não sou amazonense, eu sou paraense. Então você é amazonense. É a mesma coisa, tem diferença, nós somos irmãos. Somos irmãos. Nós temos os mesmos problemas. Eu vim para cá em 2014 e assim, é um lugar que eu sou apaixonada. Cada ano que eu conheço um município diferente, uma cachoeira diferente, para mim é fantástico. E aí eu me apaixono cada dia mais. Né? Graças a Deus. Essa conversa que nós estamos tendo hoje nos faz refletir sobre o mundo redondo. Né? O mundo hoje está todo unido. Acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, em 30 segundos eu já sei que aconteceu, que está aqui. Isso gera para algumas pessoas o anseio de ser mais mundial do que local. E esse é um grande problema que a gente quer viver na nossa Amazônia, que as pessoas do Amazonas curtam mais aquilo que ainda resta da gente de natural, que é a nossa natureza. Mas, infelizmente, a formação de algumas pessoas é pensando cada vez mais sair daqui para fazer sucesso lá fora. Enquanto que o mundo inteiro está querendo conhecer da gente. Nós somos cada vez mais atração, porque o que tem de natural do mundo somos só nós. O mundo está diminuindo a sua natureza. O mundo está criando a partir da gente agora. Isso, né? O mundo A arte está se moldando a partir da Amazônia. Da gente. Então, acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais com os nossos filhos, nossos netos, para que eles valorizem mais a obra feita na nossa terra. Infelizmente, o nosso adversário vem do mundo inteiro. Eu acho importante falar sobre isso, porque é muito importante que artistas, produtores culturais, cineastas amazônicos, amazônidas, amazonenses, passem a desenvolver um trabalho de valorização dessa nossa cultura. Enquanto produtor cultural que desenvolvo um trabalho com a Signos Eventos e a Baré Produções, que são uma minha produtora e a outra produtora parceira, que é de uma amiga minha, a gente sempre tem buscado desenvolver ações que busquem a valorização do artista amazonense e o impulsionamento dessa nossa cultura. Né? Então, quando a gente vai desenvolver um evento, a gente tem uma ação agora no mês tal. Né? E por que essa ação? Como que se chama? Para a gente é muito importante, para mim principalmente, que essa ação cultural ela consiga abranger diversas áreas artísticas, porque eu amo tudo isso, mas que ela valorize a cultura local, valorize a nossa identidade e impulsione mesmo essa produção, criação cultural nossa. Essas palavras dele me dizem, vou dar uma palavra final para a gente chamar, agradecer a presença de todo mundo, é o seguinte: recentemente, muito recentemente, talvez as 2 semanas atrás, um filme feito na Amazônia ganhou em Cannes um prêmio especial. O que é isso? O mundo está procurando em nós a resposta do que está acontecendo lá. Então nós não precisamos sair daqui. Nós temos que valorizar mais o nosso trabalho, porque esse trabalho é que vai guiar o mundo. Não tenha a menor dúvida disso. Meu garoto, obrigado, saúde para ti. Obrigado, vamos estar junto no lançamento, com certeza. Com certeza, a gente vai estar aí fazendo uma apresentação. Eu quero dizer a você que estas e outras histórias você vai encontrar aqui mesmo. Fique com a gente que você vai gostar.